Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. A pergunta que não quer calar é: por que tentaram matar Donald Trump? Eu respondo a vocês com a resposta que deu Vladimir Putin, presidente da Rússia, ao ser perguntado sobre quem ele preferia para presidente nessas eleições de 2024, quem ele queria que ganhasse, Trump ou Biden? E Putin responde: eu prefiro Biden porque Biden é mais previsível. Nós sabemos o que ele vai fazer. Já Trump não. Muitas pessoas entenderam essa resposta de Putin como uma espécie de ironia, mas não é. Quando nós vamos olhar realmente o que as oligarquias pensam a respeito de Trump, é mais ou menos isso. Trump não é um capacho nosso como Biden. Ele não é um manipulável como Biden. Ele não é um joguete, como Biden e os políticos profissionais. Ele pelo menos tem algumas coisas, segue alguma bússola moral que o impede de fazer certas coisas e que o impele a fazer certas coisas que não estão no nosso programa. Infelizmente, a crise que nós temos na nossa época é uma crise das elites. Infelizmente, as elites perderam a fé e as elites perderam a moral que ainda reside no coração de muitas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas na população, na sociedade. A sociedade americana ainda é uma sociedade que tem muita coisa de conservadora, assim como aqui no Brasil. Só que essas elites, elas estão completamente desvinculadas desses princípios fixos e eternos que as pessoas comuns seguem. Elas têm interesses que podem atropelar a moral e atropelar o bom senso e calcar aos pés a lei de Deus, porque essas pessoas acham que são como deuses. E quando vem uma pessoa que tem um apelo tão forte ao público evangélico, ao público católico conservador, tradicional, como é o caso de Donald Trump, essas pessoas ficam em pânico. Por quê? Porque, embora, claro, eles têm lá a sua influência, eles têm o seu lobby, eles têm a força que tem de influência não violenta também por meio da imprensa, por meio de tantos veículos que constituem grupos de influência na sociedade, que acabam direcionando para onde as coisas vão, com ou sem o assentimento do presidente. E o próprio Trump, depois de eleito, ele também acabou cedendo a muitos desses interesses, que não são os interesses maiores dos Estados Unidos. Mas ainda assim Trump tem esse defeito de ser imprevisível, de não ser um manipulável por completo, de não ser uma pessoa corrupta até a raiz. Então, por ter esse defeito, desde 2016, em que despontou Donald Trump no cenário político nos Estados Unidos, como um outsider, como uma pessoa desalinhada até com o próprio partido, como um político não profissional, ou seja, uma pessoa que não está seguindo os dogmas que são trazidos não por Deus, não pela revelação divina, não pelo bom senso, mas os interesses, na verdade, de certos grupos que infelizmente já abandonaram a religião e a fé, abandonaram os valores da nossa civilização. Esses revolucionários, como ele não está completamente alinhado a isso, então, desde aquele momento, ele é perseguido, ele é atacado com toda a força, dia e noite. E depois que conseguiram tirar Donald Trump, continuam atacando, como acontece com Bolsonaro aqui no Brasil. Atacam por via judicial, atacam por via da imprensa, dia e noite, martelando contra ele, pintando a Donald Trump como um monstro. E aí o que acaba acontecendo? Quer por via direta, quer por via indireta. O que eu quero dizer? Via direta é por meio de um contrato. É por meio de um mandatário que diz: faça isso. Elimine-o. Então essa é a via direta. Ou então, como nós não temos como saber isso por certo, com toda certeza, podemos dizer por via indireta, ou seja, por meio da influência, que demoniza a pessoa de Donald Trump para com o público geral, para com a população.
Esse discurso de ódio que se disfarça de discurso de amor. Como pode ter um discurso de amor pessoas que renunciam à lei de Deus? Pessoas que dizem que se pode, por exemplo, causar mal ao próximo, se com isso nós podemos tirar um bem. Como eles pensam, e como eles fazem, como é a agenda deles. Os fins justificam os meios, a agenda maquiavélica deles. Então são eles que têm esse discurso de ódio contra os seus adversários. Enquanto que as pessoas conservadoras, as pessoas que têm valores, que defendem esses valores, sabem do não matarás, sabem que não podem mentir, que é pecado, sabem de tantas outras coisas que são freios morais da nossa fraqueza humana, que nos tornam pessoas melhores. E infelizmente qual que é o defeito? O defeito é que não somos tão manipuláveis, afinal de contas. Não vamos fazer isso, servir-nos de meios ímpios para atingir o que é considerado como um bem maior. Não, fazer uma coisa desonesta, fazer uma coisa errada, para então talvez daí sair um fruto bom. Isto é uma sedução do maligno, nós sabemos disso, fomos advertidos disso e não caímos nessa. Mas por não cairmos nessa isca diabólica, então nós somos os intolerantes, os autoritários, etc, etc, etc. Tolerância zero para nós, então, os autoritários. Não é? Os pintados assim, dessa forma. E se inverte o jogo, então, aqueles que estão, na verdade, pela bandeira da caridade e do bem, esses são pintados como aqueles que estão defendendo a bandeira do ódio e do mal, que na verdade é o contrário. E isso ficou evidente, graças a Deus, com o que aconteceu ontem, dia 13 de julho de 2024, um dia que ficará para a história, onde nós podemos enxergar muito bem onde estava o patriota, onde estava a pessoa de bem, que queria o bem do seu país, o bem do seu próximo, o inocente, a vítima, e onde estava realmente o lado do ódio, sedento pelo sangue do inocente. O lado do fanatismo. O lado que não segue princípios estáveis, como é a santa lei de Deus, que bendito seja Deus por nos dar essa lei e esses princípios imutáveis para a nossa ação, mas aquele que segue aquela visão de que não, eu posso fazer mal ao meu próximo se daí eu vou tirar o bem, que eu vou me livrar de um intolerante, etc. Desse monstro chamado Donald Trump. Então, isso que aconteceu. Então, é isso que vocês estão vendo. Né? É isso que está acontecendo no mundo hoje. Realmente, nós, claro, todos temos nossas limitações. Porém, é muito fácil de discernir, na nossa época, aqueles que ainda estão lutando por princípios, por valores que valem a pena, e aqueles que se corromperam, que já capitularam do combate e estão trabalhando para o maligno. Isso fica cada vez mais claro. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.